Bem-vindos ao vídeo da semana 5 da aula prática de instrumentação do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Neste vídeo aqui montaremos um circuito de ganho e um circuito de filtro analógico, utilizando aí alguns dos equipamentos que a gente já vem aprendendo nas nossas aulas práticas desde o início do semestre. Agora nós vamos juntar tudo, pessoal. Vamos usar aí o osciloscópio, gerador de sinais e a fonte, que foram os equipamentos que a gente aprendeu aí nas primeiras aulas práticas. Então, para você que não assistiu esses vídeos, voltem e assistam primeiro para depois seguir nesta videoaula aqui, ok? Bem, para montarmos então um circuito de ganho e um circuito de filtro, nós vamos precisar de uma fonte que vai servir para energizar aí os nossos amplificadores operacionais. Vamos precisar de um gerador de sinais para gerar aí o sinal, o qual vai ser amplificado e filtrado, né? Para simular, então, no caso, aí, um sinal que poderia estar vindo de um sensor. E vamos precisar do osciloscópio para poder visualizarmos, então, simultaneamente o sinal de entrada e o sinal de saída dos nossos circuitos analógicos, tanto de ganho quanto de filtro. Então, temos várias pontas de prova aqui. Vamos entender cada uma delas. Ó. Essa ponta de prova vermelha com preta aqui, ó, essa daqui, está conectada ao nosso gerador de sinais. Ou seja, é aqui que vai vir o sinal o qual a gente vai usar para analisar o nosso circuito analógico. Então, o sinal que vai sofrer o ganho ou o sinal que vai ser filtrado, ele parte aqui do gerador de sinais e vem nessa ponta de prova aqui. Percebam que todas as pontas de prova possuem duas garrinhas, ó, uma vermelha e uma preta aqui. No caso do osciloscópio, a gente tem a ponta normal e uma jacarezinho para cada uma delas, percebam aqui, que vão nos dar para a gente tanto o sinal, no caso da vermelha, no caso aqui da ponta de prova principal aqui do osciloscópio, né, aqui e aqui, como o sinal de referência, o nosso terra, que vai ser o jacarezinho preto aqui, aqui e aqui. Então, essas conexões de jacaré aqui da cor preta, as três, tanto para os dois canais do osciloscópio quanto para o gerador de sinais, são conectadas ao terra. Já o vermelho aqui do nosso gerador de sinais é de onde vai vir o sinal a ser amplificado e filtrado. E as pontas de prova aqui do osciloscópio vão ser conectadas então aí, tanto no sinal de entrada quanto no sinal de saída do nosso circuito, para a gente poder analisar o que está acontecendo com o nosso sinal. Então eu tenho aqui conexão do gerador, canal 1 aqui do osciloscópio, que a gente vai conectar nos nossos sinais de entrada dos circuitos de ganho e filtro. Canal 2, o osciloscópio aqui, ó, que a gente vai conectar no circuito no sinal de saída, que é os nossos circuitos de ganho e filtro. E por fim temos a fonte, né? A fonte, como a gente viu na aula prática passada, a gente tem aqui 3 canais, é uma fonte de canais independentes, a gente trabalha com ela no modo independente. Então a gente vai colocar 12 volts para o primeiro canal, 12 volts para o segundo canal. E percebam, aqui tem um fio preto ligando o positivo do primeiro canal com o negativo do segundo canal. O que a gente está fazendo aqui, pessoal? A partir do momento que a saída do primeiro canal esteja curto-circuitada aqui com o terra do segundo canal, a gente joga esses dois pontos aqui para a mesma referência, ou seja, aqui vai ser o nosso terra. Então, se aqui se o vermelho em relação ao preto era 12 volts, continua sendo 12 volts, mas se aqui é o terra, passa a ser o preto menos 12 volts. Mesma maneira aqui, se o vermelho em relação ao preto
são 12 volts, que é o valor que eu analiso aqui, e se o preto é o terra, então o vermelho em relação ao preto vão ser mais 12 volts. Tá? Então, a gente vai conseguir o menos 12 volts fazendo exatamente isso. A partir do momento que eu jogo o negativo do segundo canal para o positivo aqui do primeiro canal, o que a gente tem? Esse ponto que passa a ser o zero, e se aqui em relação aqui era 12 volts e aqui agora é zero, aqui passa a ser menos 12 volts. Então aqui nessa ponta eu tenho menos 12 volts, aqui nesses canais curto-circuitados, tanto faz aqui ou aqui, eu tenho o meu zero, né, o meu terra, e aqui no vermelho eu vou ter mais 12 volts. É necessário mais 12 menos 12 volts nessa nossa aula prática, devido ao fato aí do nosso amplificador operacional precisar de ser ligado ao mais 12 e ao menos 12, como a gente vai ver na sequência. Então aqui, gerador de sinais, ponta vermelha vai ser o sinal, preto vai ser o terra. Da mesma forma aqui no osciloscópio, ó, então sinal e terra, sinal aqui e terra aqui. Aqui na fonte, então, vamos ter mais 12, menos 12 aqui no fio preto, e aqui no curto-circuitado vai ser o nosso terra. Além disso, vamos precisar também de um potenciômetro aqui nessas nossas montagens, nesses nossos circuitos. Para aqueles que não estão acostumados com o potenciômetro, como que ele funciona? O potenciômetro ele é um resistor variável, digamos assim, né? Então, nesse caso aqui, ó, o valor máximo dessa resistência é 10 kΩ, né? 10 mil ohms aí. Mas por que variável? Porque percebam que aqui temos um botão, né, que é aqui que a gente vai girando. Então, à medida que a gente gira, né, ele vai fazer com que a resistência varie de 0 até 10 kΩ. Como que a gente faz essa... como que a gente pega aí essa resistência variável, né, pessoal? Então, percebam, ó, o potenciômetro ele tem aqui, ó, 3 perninhas, ó. Então tem uma perninha aqui, outra perninha aqui, outra perninha aqui. Entre 1 e 2, se a gente chegar aqui com o nosso multímetro, né, medindo a resistência, se a gente medir entre 1 e 2, nós sempre vamos ter um valor de resistência variando de 0 a 10 kΩ. Se a gente medir entre 1 e 3, a gente sempre vai ter o total, que é 10 kΩ. Se a gente medir entre 2 e 3, também nós vamos ter um valor variável aí de 0 a 10 kΩ. Percebam, entre 1 e 2, como se fosse duas perninhas aqui de um resistor. Ó. Então eu posso considerar aqui uma perninha, aqui outra perninha, e trabalhar aqui, ó, como sendo um resistor que varie de 0 a 10 kΩ. Dessa forma, à medida que eu giro aqui, eu tenho entre essa perninha e essa perninha uma resistência aqui, ó, que vai estar variando. A mesma forma seria aqui entre 2 e 3. Eu poderia considerar também as duas perninhas do meu resistor como sendo a 2 e a 3, né? E assim que eu giro aqui, eu vou ter também aqui uma resistência entre 2 e 3 variando de 0 a 10. Qual que é a diferença entre 1 e 2 e 2 e 3? Elas são complementares, ou seja, se entre 1 e 2 eu tenho 2K, entre 2 e 3 eu tenho 8K. Se entre 1 e 2 eu tenho 5K, entre 2 e 3 eu tenho 5K. Se entre 1 e 2 eu tenho 7K, entre 2 e 3 eu vou ter 3K. Ou seja, a soma sempre vai ser os meus 10K. E se aqui eu girar o meu potenciômetro tudo para um lado, aqui vai estar 0 e aqui vai estar 10. Se eu girar tudo para o outro, aqui vai estar 10K e aqui vai estar 0. Ou seja, 1 e 2 mais 2 e 3 vai me dar sempre o meu 10K. E entre 1 e 3, se eu considerar a perninha 1 e a 3, eu sempre vou ter aí os meus 10K. Portanto, a gente liga o potenciômetro aqui no nosso protoboard. E aí, consideraremos então esses pontinhos aqui, ó, no número 1, tanto aqui, como aqui, como aqui, como aqui, né? A nosso protoboard aqui, as trilhas são verticais, né? Nesse lugar onde o potenciômetro está conectado é vertical aqui. Então, eu posso conectar um fio aqui, aqui ou aqui, que eu vou estar conectando aí a perninha do meu resistor variável. E eu vou conectar a outra perninha aqui na trilha 2, ó.
Tá? Poderia escolher 2 e 3 também, mas eu escolhi entre 1 e 2. Então, posso conectar um fio aqui, aqui ou aqui, que eu vou estar conectando, então, a segunda perninha aqui do meu resistor variável. Ok? Então, é assim que funciona aí um potenciômetro que vai ser utilizado aqui inicialmente no nosso circuito de ganho. Então, o primeiro circuito que a gente vai montar aqui, circuito de ganho, que é um condicionador de sinais aí, que serve para variar a amplitude do nosso sinal, conforme a gente viu nas aulas teóricas passadas aí. Então, o objetivo aqui é capacitar vocês para a montagem de circuitos eletrônicos, amplificadores e sinais. Então, vamos falar circuito de ganho ou circuito amplificador, são sinônimos aí. O que a gente vai precisar para essa primeira montagem? Então, para esse primeiro experimento, serão utilizados a fonte de tensão, gerador de sinais, um protoboard, um amplificador operacional, resistores ou potenciômetros, aí, no caso que a gente queira resistores variáveis, e o osciloscópio. Então, o osciloscópio vai servir para a gente visualizar o sinal de entrada e o sinal de saída. Os resistores aqui e o potenciômetro vão servir para ajustar aí o nosso ganho do sistema. O amplificador operacional é o componente ativo aqui do circuito, né? Que a gente vai entender melhor no próximo slide. O protoboard vai servir para a gente fazer a montagem. O gerador de sinais aqui vai simular então um sinal vindo aí de um sensor, né? No qual a gente queira dar o ganho. E a fonte de tensão vai servir para energizar, né, com o nível DC, o amplificador operacional. Então, o que é esse amplificador operacional? Né? Para aqueles que ainda não trabalharam com esse tipo de componente eletrônico, nada mais é do que esse chip aqui, esse circuito integrado aqui. Ó. Nós vamos usar o amplificador operacional 741. Tá? É um amplificador operacional de baixo custo aí, e que para nossa aplicação aqui é suficiente para a gente poder entender como que ele funciona. Então, o circuito que a gente vai montar no protoboard é esse circuito aqui. Ó. Isso aqui é um circuito de ganho, né, no qual esse triângulo aqui, para aqueles que não estão acostumados, representa exatamente esse circuito integrado aqui. Bem, aí você pode me falar, como assim? Como esse triângulo representa esse quadrado aqui? Né? Para aqueles que nunca viram, às vezes pode parecer um pouco estranho. Mas, na verdade, a gente usa essa numeração aqui, para poder identificar o que é cada uma dessas conexões que a gente está fazendo aqui no nosso circuito. Então, vamos lá, vamos entender a primeira aqui. Percebam que tem um fio aqui chegando no negativo. O que é o negativo? De acordo aqui com o datasheet do fabricante, né? Isso aqui você encontra na internet, né? Baixa o PDF e encontra essa numeração para saber certinho onde que é cada uma das conexões. Então, o negativo é esse aqui, entrada inversora ou invert input. Então, o invert input nada mais é do que esse negativo. O positivo aqui, vai ter um fio que vai estar indo para o terra, percebam? O que é esse positivo? É o non-inverting input. Então, a entrada não inversora aqui do nosso amplificador operacional. Então, conectar um fio aqui no positivo é a mesma coisa que conectar um fio aqui na porta 3. E onde que eu conto a porta 3 na prática aqui, pessoal? Percebam que tem aqui uma marcação no nosso circuito integrado, que é exatamente igual a essa marcação que nós temos aqui na prática. Então, se a gente vê a marcação aqui, que ela está para cima, do lado esquerdo é o número 1. Então, aqui, do lado esquerdo aqui, dela, né, se a gente estivesse vendo ela com a marcação para cima, né, aqui seria 1. Aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4. Seguindo, 1, 2, 3, 4. O 5 do lado de lá. Então, esse pino aqui é o pino 5. 6, 7, 8. Então, quando eu tenho que ligar aqui, por exemplo, um fio no positivo e ligar no terra. O positivo é o não inverting, é o pino 3. Então, eu vou vir aqui, 1, 2, 3. Então, eu vou ligar um fio aqui no protoboard, né? Sempre nas trilhas verticais aqui, Então, eu vou ligar um fiozinho aqui nesse quadradinho e daqui eu vou ligar para o nosso terra. Além disso, o último aqui, tá vendo que na saída aqui, no biquinho aqui do nosso triângulo, nós temos o sinal de saída, ou seja,
na prática, onde que é isso aqui? Essa conexão aqui, essa pontinha do triângulo é a saída. Ó. Então, pino 6, né? De acordo aqui com o datasheet. E como que a gente conta na prática? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou ligar um fio aqui e vou ligar lá no meu osciloscópio para a gente ver o sinal de saída. Então, o sinal de saída é o sinal que está saindo no pino 6. É o sinal amplificado, no caso aqui de um circuito de ganho. Então, basta seguirmos o datasheet, né? Olharmos para o CI aqui, ó, contarmos os pinos e olharmos para o circuito que a gente queira montar. Aqui, nesse circuito, o ganho ele é dado pela valor da resistência RF dividido pela resistência R1. O que é RF? É essa resistência aqui. Ó. Então, tenho duas perninhas para o meu resistor. Uma perninha eu vou ligar lá no pino 6 e outra perninha eu vou ligar lá no pino 2. Então, quando eu ligar uma perninha aqui e outra aqui, eu vou estar fazendo exatamente essa ligação aqui do meu resistor chamado RF. Já aqui, ó, eu vou ligar uma perninha de um segundo resistor aqui no pino 2, né? E a outra perninha é onde vai estar entrando o sinal. Então, esse VI aqui, ó, é o sinal que vai estar vindo lá do meu gerador de sinais, né? Então, aqui entra um sinal que queira ser amplificado, que nesse caso é o sinal do amplificador do gerador de sinais, passa no R1, né? Entra aqui no amplificador operacional e vai sair no pino 6. Então, como isso é um circuito de ganho, a gente está interessado, né, em mudar a amplitude do sinal. E a amplitude do sinal, né, o sinal de saída, ele vai depender, então, da razão entre RF e R1 vezes o valor da amplitude de entrada. Então, se RF é igual a R1, a amplitude de saída é igual a amplitude de entrada. Se RF é maior que R1, então a amplitude da saída vai ser maior do que a amplitude da entrada. Se RF é menor do que R1, então eu vou ter aqui, ó, um ganho, né, menor do que 1, e consequentemente a nossa tensão de saída, a amplitude da saída vai ser menor que a amplitude de entrada, certo? Então, para que a gente vai usar o potenciômetro? Aqui no valor do RF, ao invés de ligar uma resistência fixa, né, eu vou ligar aqui, ao invés de RF, um potenciômetro. Por quê? Porque sendo RF um potenciômetro, essa resistência aqui vai ser variável. E aí eu vou poder brincar com o ganho, ou seja, eu vou variar de 0 a 10K de tal maneira que eu tenho aqui um ganho que varie de 0 a 10K para o RF e vou manter o R1 constante. Então, vamos manter o R1 aqui constante, variando o RF, de tal maneira que essa razão seja variável e, consequentemente, o ganho seja variável. Perceberam a ideia? Ok? Então, aqueles que não entenderam, revejam o vídeo, tá? Revejam os vídeos passados dos componentes eletrônicos dos equipamentos eletrônicos que a gente já aprendeu, gerador, fonte, pois a partir daqui a gente vai juntar todo esse conhecimento na montagem desse circuito aqui. Vamos, por fim, né, fazer então as seguintes conexões. Vou alimentar o circuito utilizando a fonte de tensão DC. Então, onde que eu vou ligar a fonte? Percebam aqui, ó, o nosso 741, ele possui V mais aqui no pino 7 e V menos no pino 4. Então, é exatamente o mais 12 volts que eu vou ligar aqui no pino 7 e o menos 12 volts que eu vou ligar aqui no pino 4. Então, aquele jacaré vermelho que vinha lá da fonte, né, que era o mais 12, vai no pino 7, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou conectar ele aqui. O menos 12, percebam, não terra, o menos 12, né? Lembra que a gente fez aquela conexão lá na fonte para ter menos 12. Então, o menos 12 vai vir no pino 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ligar exatamente aqui. Eu vou alimentar o circuito utilizando a fonte DC. Depois, eu vou conectar o sinal de entrada do gerador de sinais aqui no VI. Então, aqui em VI vai vir o sinal que está saindo lá do gerador de sinais. Depois eu vou conectar os dois canais do osciloscópio, né, para visualizar a entrada e saída. Então vai ter um canal 1 do osciloscópio que vai estar conectado aqui também, nesse mesmo
pino aqui, né, do VI, e o canal 2 que vai estar conectado lá no pino 6 para medir a saída. Então, com o osciloscópio a gente vai estar visualizando simultaneamente o sinal que está entrando, VI, e o sinal que está saindo do nosso circuito de ganho. Tá? E por fim a gente vai comparar aí os ganhos teóricos. Qual que é o ganho teórico? É o RF sobre R1, né? A gente vai estar vendo aí o que está acontecendo com o nosso sinal na parte experimental e comparando aí com o que o modelo teórico fala. Por fim, pessoal, tem um negativo aqui ó, na equação. O que isso significa? Que a tensão de saída é menos a tensão de entrada. O que esse menos vai fazer com o nosso sinal? A gente vai ver e eu respondo para vocês assim que a gente enxergar aqui os sinais, vai ficar mais claro. Então vamos montar isso aqui no protoboard. Então temos aqui o circuito de ganho que a gente tem que montar. Temos aqui o datasheet do 741 para a gente poder, né, pegar aqui exatamente onde que é cada um dos pinos. Então a minha sugestão é a seguinte, ó, ligação por ligação a gente vai conectando aqui e enxergando o que está acontecendo com as ligações aqui no protoboard. Ó. Então a primeira coisa, eu vou ter um resistor R1 que vai ter conectado no pino negativo, que é o invert input. Então perceba, aqui tem um resistor, né? E onde que ele está conectado? Ó? O pino dele, a perninha dele está conectado lá no pino 2, no invert input. E a outra perninha dele? Está conectado no fio vermelho, ó, perceba, um fio vermelho saindo de uma das perninhas, que é o que, pessoal? Onde vai estar entrando o meu VI. Então, o meu VI vai estar entrando aqui, passando em R1 e chegando lá no pino 2. Aqui, chegando no pino 2, ok? Do nosso amplificador operacional. Então, fizemos aqui, ó, essas ligações aqui, ó, certo? Então, ó, chega o fio VI, conecta numa das perninhas aqui do R1, então conecta aqui. Aqui a trilha é vertical, tá? Então vai conectar aqui na mesma trilha que está a perninha do resistor R1. Depois o R1 vai vir aqui, a outra perninha dele vai estar conectada aqui na trilha, no qual está a perninha 2 do amplificador operacional. Depois eu vou ter aqui um fio saindo, ó, também do pino 2, ó, né? Aqui, ó, onde a perninha do nosso R1 encaixa no pino 2, eu também vou ter um outro fio que vai estar indo lá no nosso potenciômetro, que vai ser o nosso RF. Então perceba, ó, tem aqui no pino 2 um fio saindo, indo lá no potenciômetro. Então é esse fio que está saindo, indo lá no potenciômetro. Então RF aqui é o nosso potenciômetro. A gente já entendeu o potenciômetro, eu vou pegar a primeira perninha aqui e a segunda perninha. Então vai entrar aqui na primeira perninha do potenciômetro e aqui vai sair na segunda perninha do potenciômetro. E vai aonde? Vai conectar lá na saída do amplificador operacional, que é o pino 6. Então, ó, sai do pino 2, entra na primeira perninha do potenciômetro, sai da segunda perninha do potenciômetro e vai lá no pino 6. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o segundo pino aqui da direita para a esquerda aqui em cima. Então, se a gente visualizar aqui por cima, ó, sai do pino 2, vai lá no potenciômetro, sai da segunda perninha do potenciômetro, vai no pino 6. Então, fizemos exatamente essas conexões aqui. Ó. Então, já temos o VI entrando no R1, indo para o pino 2, um fio saindo do pino 2, indo no potenciômetro, indo para o pino 6. Agora a gente vai conectar um fio aqui na porta mais, ó, que é o que não inverte input, que é o pino 3, que é o fio branco. Ó. E vai estar indo para onde? Vai estar indo para o terra. Então, ó, aqui, pessoal, tem um W, ó, percebam. Então, nas laterais do protoboard, as trilhas elas são horizontais. Então, ó, aqui é uma trilha até o W. Aqui embaixo é outra trilha, tudo isso aqui é a mesma trilha. Então, posso conectar conexões comuns em qualquer um desses pontos aqui, ó, até o W. Aqui também. Aqui é outra trilha e aqui é outra trilha. Então, tem ó, uma trilha, duas trilhas aqui, 3 trilhas aqui, 4 trilhas aqui.
Então, ó, percebam, do pino 3 eu estou indo para o terra. Então, estou saindo do pino 3. Ó, 1, 2, 3. Perceba, tem um fiozinho branco saindo e vindo para cá. Então, estou vindo para essa trilha horizontal aqui de cima. Ó. Todos os terras vão ser conectados juntos. Ou seja, onde a gente tem terra? A gente tem terra na fonte. A gente tem terra... a gente tem terra em cada uma das pontas de prova do nosso osciloscópio. E a gente tem terra no gerador de sinais. Então, todos os terras vão estar todos conectados nessa trilha aqui. Ó. Então, eu posso ligar a fonte aqui, gerador de sinais aqui, ponta de prova do canal 1, o jacarezinho, né? Conexão preta, que é a parte negativa aqui, outro aqui. Enfim, eu posso ter vários terras conectados todos juntos. Basta conectar tudo na mesma trilha, que é onde está esse fiozinho branco aqui, ó, que é onde eu estou ligando o meu pino 3. Tem que ser aqui? Não, pode ser qualquer lugar. Eu apenas estou escolhendo uma trilha aqui para chamar de terra e tudo que for conexão de terra vai vir junto. Ok? Por fim, o que a gente precisa ligar? Mais 12 volts e menos 12 volts no pino 4 e no pino 7. Então, percebam, ó, jacarezinho vermelho que está vindo lá da fonte do mais 12 está vindo aqui no pino 7. Jacarezinho preto aqui, ó, que está vindo do menos 12 lá da fonte, está conectando aqui no pino 4. Então, pino 4 menos 12. Pino 7 aqui, ó. Outro fio azul aqui em cima, mais 12. Certo? Depois eu vou conectar o quê? Todos os jacarezinhos, ó, das pontas de prova do osciloscópio, ó, tem que vir no terra. Então, todos no fio branco aqui, ó, todos ligados aqui na mesma trilha desse outro terra, como eu disse. Então, tudo que é fio branco vai estar conectado aqui nessa trilha aqui de cima. Então, tanto o canal 1 quanto o canal 2 do nosso osciloscópio vão estar conectados os jacarezinhos pretos no terra. E aí, ó, o azul vai ser quem? Ó? O azul, percebam, ele está ligado no fio vermelho. Ó. Quem é o fio vermelho? É o fio do VIN. Então, o azul vai estar pegando o sinal de entrada. Então, o sinal de entrada está vindo para a ponta de prova azul. Já a ponta de prova aqui vermelha, ó, ela está conectando no fio amarelo. O fio amarelo está vindo aonde? Pino 6. Então, a ponta de prova vermelha está pegando a saída e a ponta de prova azul está pegando a entrada. Certo? Então, vou estar medindo aí tanto a entrada quanto a saída simultaneamente. E o gerador de sinais. Né? O gerador de sinais também tem duas garrinhas. Né? Uma vermelha, que vai vir o sinal gerado, que também vai estar conectando aqui. Ó, também vai estar conectando aqui, que é o meu VIN. Então, ó, tem aqui, por fim, ó, um fio vermelho do gerador de sinais, que vai estar fornecendo o sinal de entrada aqui para o meu circuito. E a garrinha preta do gerador de sinais também ligando aqui no terra. Então, todos os terras juntos, sinal de entrada aqui no VI, ponta de prova azul pegando o VI, ponta de prova vermelha pegando o Vout, mais 12 menos 12 no pino 4 e no pino 7, potenciômetro fazendo o papel do RF. É exatamente isso. Ok? Revejam aqui o vídeo, vão pausando e interpretando cada uma dessas ligações que eu estou passando para vocês, de tal maneira que não fique nenhuma dúvida, ok? Então, no final das contas, temos tudo aí, ó. Então, aqui, ó, vindo do gerador de sinais, nós temos aqui a garrinha vermelha entrando no VI, assim como a ponta de prova azul vindo aqui, ó, pegando no VI. Certo? Então, azul pegando o sinal de entrada, ponta de prova vermelha vindo aqui no fio amarelo, pegando o sinal de saída. Todas as garrinhas, jacarezinhos pretos aqui, ó, tudo junto aqui, ó, no terra, ok? O terra da fonte, ó, tá vendo esse fio azul aqui? Tá fazendo o papel do terra da fonte. Onde que era o terra da fonte? Lembra que tinha um curto-circuito aqui, ó, entre o positivo do primeiro canal e o negativo do segundo canal? Então aqui eu tenho terra, então tem um fio azul vindo aqui, ó, todos os terras juntos. Então eu tenho terra da fonte, tenho o terra do jacaré da ponta de prova 1, o terra do jacaré da ponta de prova 2,
o terra do gerador de sinais, tudo junto aqui. E o terra que está indo lá no pino 3 do amplificador operacional, certo? Então, tudo que é terra junto aqui, ok? Então, mais 12 está vindo aqui no fio vermelho, pino 7, menos 12 vindo aqui no fio preto da fonte, no pino 4, ok? Então, assim que a gente faz as ligações, a gente tem na tela do nosso osciloscópio, então, ó, o sinal de entrada e o nosso sinal de saída, ok? Então, aqui, ó, tem uma foto para vocês quando o potenciômetro estava tudo aberto, ou seja, quando a resistência vale 10, tá? 10K, o R1 é fixo, a gente escolheu aqui um resistor de 1K, então 10 sobre 1 vai dar 10. Então perceba, qual que é a amplitude do sinal de entrada? A amplitude do sinal de entrada é 1 volt. Qual que é a amplitude do sinal de saída? Percebam aqui, 9.7, então 10 volts. Então 10 kΩ sobre 1000 ohms vai dar uma razão aqui de 10. Então 10 vezes a tensão de entrada é igual à tensão de saída. Então se a tensão de entrada é 1, a tensão de saída é 10. Não é exatamente 10, porque, como vocês sabem, resistores e potenciômetros eles têm tolerâncias, né? Então aqui não vai dar exatamente 10K, não vai dar exatamente 1K e, consequentemente, o ganho não vai dar exatamente 10. Então, no caso aqui deu 9.7, ok? Então, aí você pode falar, mas está o mesmo tamanho aqui? Fiquem atentos, né, com o número de unidades aqui, ó. O canal 1, né, o canal aqui que está pegando o meu sinal de entrada, ele está com 2 quadradinhos, mas cada um vale 500 mV, ou seja, 500 e 500, eu tenho aqui 1 volt pico a pico. Já o sinal de saída aqui, o amarelo, né, ele tem 5 volts por divisão. Então, tem 2 divisões, então 10 volts na minha saída. Okay? Então, o circuito de ganho faz exatamente isso. Amplifica, muda a amplitude do meu sinal de saída em relação ao meu sinal de entrada. Outra observação aqui é a frequência do sinal, né? Se vocês olharem aqui, eu estou usando aqui, ó, no meu gerador de sinais um sinal harmônico com frequência de 2000 Hz e amplitude de 1 volt pico a pico. Então, ó, o meu sinal de entrada 1 volt pico a pico e frequência de 2 kHz. Ou seja, é o sinal que está vindo do gerador de sinais. Exatamente o sinal que está vindo do meu gerador de sinais. Já o meu sinal de saída, ele amplifica devido ao circuito de ganho, porém a frequência se mantém a mesma. Então, a mesma frequência que eu tenho na entrada, eu tenho na saída do meu circuito. Tá? Então, quais são as mudanças que ocorreram com o sinal? Na frequência, nenhuma. Mesma frequência, o sinal que entra é o sinal que sai. A amplitude. A amplitude variou em função da razão entre RF e R1. Então, RF e R1, né, qual é a relação do ganho aí? RF dividido por R1 vai me dar o ganho, ou seja, quantas vezes minha tensão de saída é em relação à minha tensão de entrada. Ok? Então, RF sobre R1 vai me dar a mudança aí de amplitude. E por fim, pessoal, agora o sinal negativo. Né? O que significa esse sinal negativo? Significa uma fase de 180 graus no sinal. O que é uma fase de 180 graus, pessoal? Percebam, ó, enquanto a minha entrada está passando pelo pico, a minha saída está passando pelo vale. Ó. Eu pus essa linha vermelha aqui para a gente poder enxergar melhor. Ó. Enquanto aqui está passando pelo pico, aqui está passando pelo vale. Ou seja, eu tenho aí uma fase de 180 graus. Se o meu amarelo tivesse exatamente aqui, ó, né, começando a subir, ou seja, digamos um ponto aqui, ó, começando a subir, eu teria 0. Se tivesse aqui, eu teria 45. Se tivesse aqui, eu teria 90. Como está exatamente o oposto, ó, imagine, daqui para cá eu tenho exatamente o oposto. Assim como eu tenho o oposto, enquanto uma está no pico, outra no vale. É 180 graus, então, de fase. Ok? Então, o circuito de ganho aqui introduziu uma fase de 180. Esse sinal negativo, então, indica exatamente isso. Eu inverto o meu sinal, enquanto um está positivo e outro negativo. E por que eu inverto o meu sinal, pessoal? Porque o nosso sinal aqui, ó, se a gente recordar, ele está entrando
entrada inversora, ó, pino 2, negativo, ó. Inverte input, ou seja, entrada inversora. Por isso que eu estou invertendo o sinal. Então, por isso que eu tenho uma fase de 180 graus e por isso que eu tenho negativo na equação do ganho. Tá? Então, esse negativo vem devido a esse fato aí. Vamos ver aqui um vídeo, ó, exatamente do circuito em funcionamento. Então, a gente tem aqui aqui eu girando o potenciômetro, ganho máximo, eu giro o potenciômetro para o outro lado, quando o RF vale 0, ganho mínimo, anulo o meu sinal, certo? Então, novamente, posso aqui ir variando o valor do RF, à medida que RF é maior que R1, a minha onda de saída fica maior do que a onda de entrada. Aqui na mesma escala, vocês percebem 500 e 500, então, quando eu estiver ocupando 2 unidades, significa que o RF é igual a R1. Quando eu estiver ocupando mais do que dois quadradinhos, 2 divisões, o RF é maior do que R1. E toda vez que estiver ocupando menos que 2 divisões, o RF é menor que R1. E quando o RF valer 0, minha saída é anulada. Okay? Então, o potenciômetro aí fazendo com que o RF varie e que o meu ganho também varie. Ok? Então é assim que funciona o nosso circuito de ganho. Ganho inversor, porque o sinal entra na nossa entrada inversora. Como que seria um circuito de ganho não inversor? O meu sinal de entrada teria que entrar na entrada não inversora, ou seja, na entrada positiva. Então o circuito seria esse aqui, ó. Sinal de entrada direto aqui para a entrada não inversora. E o sinal e a porta inversora, né, o pino 2, estaria ligado aqui numa arquitetura de resistores dessa maneira. Ó. Então, na saída eu teria um R1, depois em série com R2 indo para o terra. E aí aqui o meu ganho, né, é exatamente R1 sobre R2 mais 1. Então, percebam, nesse caso eu não tenho sinal negativo. Então, o meu ganho não é negativo, ou seja, eu não vou ter fase entre o sinal de entrada e o sinal de saída. Então, se o sinal de entrada tiver num ponto subindo como esse aqui, no pico, o sinal de saída também estaria no pico. Tá? Então, não teria fase. Porém, qual que é a desvantagem desse circuito aqui, pessoal? Perceba que eu tenho 1 mais R1 sobre R2. Ou seja, mesmo que o R1 seja menor que o R2, isso aqui vai dar menor que 1, mas eu vou estar somando com 1. Ou seja, o resultado aqui nunca vai ser menor que 1. Porque não tem sinal negativo, não tem como isso aqui ser negativo, então o resultado sempre vai ser maior que 1. Ou seja, com o circuito de ganho não inversor, com esse circuito aqui de ganho não inversor, não é possível fazer com que o sinal de saída seja menor do que o sinal de entrada. Tá? Então, sinal de saída aqui sempre vai ser maior ou igual ao sinal de entrada. Ok? Então, essa é a desvantagem aqui desse circuito de ganho não inversor. Vamos ver agora a montagem do circuito de filtro. Tá? Vamos montar aqui um circuito de filtro ativo, ou seja, utilizando amplificador operacional. Diferente do que a gente viu na teoria, que usava apenas resistor e capacitor, né? Sendo lá um filtro passivo, aqui a gente vai usar um amplificador operacional e, consequentemente, aumentar a ordem do filtro, como a gente viu na nossa aula teórica. Então, nosso objetivo aqui é capacitar vocês a montagem de um circuito eletrônico ativo para filtrar sinais. Né? A gente vai usar a mesma fonte, o mesmo gerador, mesmo protoboard, amplificador. Aqui nós vamos usar resistores e capacitores e o osciloscópio para visualizar aí os sinais de entrada e saída do circuito. O circuito de filtro que a gente vai usar é esse aqui. Ó. Então, essa é a montagem que a gente vai fazer no protoboard. Nesse caso, um filtro passa alta. Tá? A gente viu lá na teoria um passa baixa e aqui a gente vai ver o comportamento do passa alta. Okay? Novamente, aqui nós temos um triângulo, que é o símbolo que representa o amplificador operacional 741, o mesmo 741 que a gente usou antes no circuito de ganho. Tá?
A diferença aqui está apenas nas ligações. A gente vai precisar de ligar de acordo com esse esquema, tá? E, teoricamente, obtendo essa frequência de corte aqui, conforme a gente aprendeu lá na teoria. Percebam, olha, se eu usar R1 igual a R2, aqui vai dar R1 igual a R2, vai dar R ao quadrado, vai dar 2πr. Se eu usar o C igual também, C1 e C2 vai dar C quadrado, também vai sair. A frequência de corte vai ser 1 sobre 2πrc, que é exatamente aquela que a gente viu lá na teoria. Ok? Então, à medida que eu vario aqui, que eu escolho os valores de R1 e R2, C1 e C2, eu vario a frequência de corte. E, consequentemente, a partir de quais frequências vai passar e quais vão ser filtradas aqui no nosso filtro passa alta. Então, a gente vai alimentar o circuito utilizando a fonte, né, para os pinos mais 12 e menos 12 aqui do amplificador operacional. Vamos conectar o pino de sinal de entrada do gerador de sinais, né, que nesse caso vai conectar aqui, ó, no capacitor C1. Depois a gente vai conectar aí os dois canais do osciloscópio para enxergar então tanto o V-in quanto o V-out aí do nosso circuito, ok? Então vamos lá, novamente, ó, ligação por ligação. Eu tenho um V-in chegando no C1, então o V-in novamente vai ser aqui o meu fio vermelho, ó, tá? Dois fios porque eu vou ter aqui um ligando no gerador de sinais e o outro ligando no canal do osciloscópio que a gente vai visualizar o sinal de entrada. Então, V-in chegando aqui, ó. Percebam, está tudo na mesma trilha aqui, ó, desse capacitor, que é o nosso capacitor C1. Então, ó, gerador de sinais, que vai me dar o meu V-in, osciloscópio, que vai estar conectado aqui, tudo na mesma trilha do C1. Ou seja, fiz essa ligação aqui. Saindo do C1, eu tenho um C2, ó. Então, do C1 vai para o C2, ó. Então aqui, ó, C1 liga no C2 na mesma trilha, perceba. Então esse pontinho aqui, ó, tá ligando uma perninha do C1 com uma perninha do C2. Então esse pontinho é essa trilha aqui, ó. C1 ligando com C2 e o C2 está indo aonde? Lá no mais, ou seja, na entrada não inversora, que é o pino 3. Então pino 1 é essa trilha, pino 2 é onde está o verde aqui, pino 3 é onde está ligando aqui a perninha do meu C2, tá? Também aqui, ó, tem um R2 saindo, indo lá para a saída do meu triângulo, ó, lá para o pino 6. Então, aqui, ó, onde eu conecto o C1 com o C2, ou seja, nessa trilha, também vai ter um resistor que vai estar indo aonde? Lá no pino 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem o meu resistor no pino 6 e na conexão do C1 com o C2, ou seja, entre o C1 e o C2, no pontinho aqui, ó, que é essa trilha, eu tenho um resistor R2 indo lá no pino 6, que é essa trilha aqui, ok? Além disso, eu tenho aqui um fio, ó, saindo da entrada negativa, que é a entrada inversora do pino 2, ou seja, fio verde aqui, ó, pino 2, e só um fio, ó, não tem componente nenhum, ou seja, um curto-circuito aqui, ó, ligando lá na saída, que é o meu pino 6, ou seja, um fio indo do pino 2 para o pino 6. Mais uma conexão com o pino 6, então eu uso aqui a mesma trilha, que está o pino 6, ó. Percebam que eu coloco o amplificador operacional, ó, com essa canaleta aqui, ó, passando embaixo dele. De tal maneira que aqui é uma trilha e aqui é outra trilha. Aqui é a trilha, por exemplo, do pino 4 e aqui é a trilha do pino 5. Tá? Então, pino 6, circuitado com o pino 2, essa ligação aqui. Depois eu tenho um resistor ligando aqui, ó, no mais, que é o que? Entrada não inversora, ou seja, pino 3. Então, 1, 2, 3. Pino 3, aqui tem um resistor que está indo para onde? Lá para a trilha onde vão estar todos os meus terras, ó. Então, aqui, ó, um resistor, uma perninha vai no pino 3, e outra perninha vai no terra. Uma perninha no pino 3 e a outra vai no terra. Todos os meus terras vão estar conectados aqui nessa trilha. Então, quais são eles? O terra que vem da fonte, o terra do negativo das pontas de prova e o terra do negativo do gerador de sinais. Todos vão estar conectados aqui. Okay? Por fim, eu tenho aqui o mais 12 no pino 7, fio azul aqui, e o menos 12 no pino 4 aqui nesse outro fio azul. Então aqui eu vou ligar na fonte do menos 12, aqui eu vou ligar na fonte do mais 12, como vocês veem aqui, ó. Jacaré vermelho, mais 12 da fonte, jacaré preto, menos 12 da fonte.
ok? Então, analisando os resultados, com a relação então dos valores de resistor e capacitor com a ajuste da frequência de corte, a gente já viu, né, que a frequência de corte vai depender então dos valores de resistores e capacitores. Joga aqui os valores dos resistores e capacitores e calcula o valor da frequência de corte. Lembrando que a frequência de corte é a frequência na qual a gente vai ter aí a saída sendo 0,7 vezes a entrada, ou seja, onde o módulo da FRF vale 0,7. Vamos ver então o que acontece com o sinal de saída em relação ao sinal de entrada e se trata de um filtro passa alta ou passa baixo mesmo. Teoricamente, o filtro passa alta é desse jeito aqui, ó. FRF teórica de um filtro passa alta, ou seja, em altas frequências passa, em baixas frequências filtra, ok? Então, em altas frequências, a saída é igual à entrada. Em baixas frequências, a saída é nula. Okay? E a gente ainda tem a questão da fase que falta eu explicar para vocês, que vocês vão entender melhor a partir de agora. Então, vamos lá. Ó. Imagine que o meu sinal de entrada, o sinal que está sendo gerado, né, lá no gerador de sinais, tenha frequência de 10 kHz. Ó. Então, o sinal de entrada, ó, 10 kHz e amplitude de 1 volt. Exatamente esse aqui é o meu sinal de entrada. Como vai ser o meu sinal de saída, pessoal? 10 kHz, ó, percebam, ó, a saída também tem 10 kHz e a amplitude da saída está igual à amplitude da entrada. Ou seja, não aconteceu nada com o meu sinal. A fase é a mesma. Percebam, enquanto um está no pico, o outro também está no pico. A amplitude da saída é igual à amplitude da entrada. A frequência da saída é igual à frequência da entrada. Ou seja, não aconteceu nada com o meu sinal. Vamos lá no gerador de sinais e mudar a frequência do sinal. Então agora vai ser um sinal com amplitude de 1 volt, o mesmo 1 volt, não mudei. Porém agora a frequência do sinal gerado e que está entrando no meu circuito é 5 kHz. O que vai acontecer com o meu sinal de saída? Possui os mesmos 5 kHz. Porém, qual que é a amplitude? Ó, caiu um pouquinho, ó, 930 mV. Ou seja, se a frequência do meu sinal for 5 kHz, a minha saída também vai ter 5 kHz, porém com amplitude de 930. Uma amplitude um pouquinho mais baixa que a amplitude do meu sinal de entrada. Já a fase, pessoal, percebam que começou a ter uma fase aqui. Ó. Enquanto o meu sinal aqui está um pouco antes... Está um pouco antes aqui, ó, do meu pico, ou seja, exatamente ali no meio da subida, né? Antes um pouco do pico, aqui já está no pico. Então, eu tenho uma fase aí mais ou menos entre 0 e 45 graus. Tá? Então, percebam que começou a ter uma fase e que começou a amplitude começou a baixar. Novamente, lá no meu gerador de sinais, mantive a mesma amplitude de 1 volt, porém agora a frequência do meu sinal que entra no circuito é 2 kHz. O que vai acontecer com a amplitude do sinal que sai? Agora é 690, ou seja, 693, ou seja, 0,7. Então, eu estou aqui exatamente na frequência de corte. 2 kHz é exatamente a frequência na qual a minha saída está 0,7 vezes a amplitude da entrada. A amplitude da entrada está aqui, ó, 1,07 volt, e a saída 693 mV, ou seja, aproximadamente aí 0,7. Então, a minha amplitude continua caindo da minha saída e a minha fase cada hora maior. Ó. Agora eu já tenho uma fase de exatamente 45 graus. Ó. Ou seja, quando o meu sinal está no pico, o outro está exatamente no meio aqui, ó, entre o nível médio e o valor máximo. Entre o nível médio e o valor máximo, eu tenho exatamente aqui, ó, 45 graus. Vou continuar baixando a minha frequência, agora 1 kHz. Percebam, a amplitude do sinal de saída está cada vez menor. Agora é 336 mV. E agora a minha fase é ainda maior ainda. Ó. Percebam, aqui está entre o nível médio e o ponto de máximo, ou seja, exatamente aqui no meio da minha subida. Já a minha saída já está entre o ponto de pico e o nível médio descendo a onda. Ó. Então já tem aqui algo entre 45 e 90 graus. Tá? Mais uma vez, agora eu vou abaixar ainda mais a minha frequência, vou cair para 800 Hz. A minha saída continua tendo 800 Hz. Porém, agora, ó, percebam qual que é a amplitude da saída.
230 mV. Então a minha entrada continua com o mesmo volt, porém a saída é com 200 mV. Então, ó, agora eu tenho aqui exatamente 90 graus de fase, ó, enquanto a minha onda que entra está passando pelo nível médio, ó, a minha saída está passando pelo ponto de pico. Então, a fase entre aqui e aqui é 90 graus, ou seja, eu tenho 90 graus aí de defasagem, nesse caso aqui, em que a frequência já é 800 Hz. E por fim, quando a frequência aqui é 50 Hz, eu já não tenho mais amplitude nenhuma, posso considerar aí uma fase de 90, porém sem amplitude nenhuma, já nem faz sentido eu falar aí de fase, já que eu zerei a minha amplitude. Ou seja, baixas frequências não passa nada, altas frequências passa tudo, filtro passa alta, ok? Então, assim que a gente interpreta o gráfico da fase. Ó. Em baixas frequências eu tinha uma fase de 90 graus. Em altas frequências não tinha fase nenhuma. Certo? Em baixas frequências, ó, tive aqui 90 graus. Em altas frequências, fase nenhuma. Então é assim que a gente interpreta a nossa fase. Baixas frequências, 90 graus. Altas frequências, fase nenhuma. Altas frequências, saída igual à entrada. Baixas frequências, eu praticamente anulei aí o nosso sinal. Okay? Filtro passa alta, ativo aí, pois usamos um amplificador operacional para fazer a montagem. Então, com isso a gente encerra aqui essa aula prática. Tá? Revejam esse vídeo para compreenderem bem aí todos esses conceitos. Como eu já disse, essa disciplina ela é acumulativa. Então, a partir da próxima aula, a gente vai precisar desses conceitos de filtro para poder entender o próximo conceito e assim a gente vai progredindo aí no conhecimento dessa disciplina. Ok? Nos vemos aí na próxima semana, semana 6. Obrigado.